O assunto teve enorme repercussão e foi negativa. Se trata de uma tentativa, passou na Câmara e acabou indo para o Senado, de aprovação de uma flexibilização da lei das estatais, que evidentemente tornaria as estatais desprotegidas em relação à nomeação políticas para elas. Os efeitos disso seriam, do ponto de vista político, desastrosos, de duas pontas, pelo que causa às estatais e pelo dano de imagem que foi reconhecido. O presidente do Senado, estou falando do Rodrigo Pacheco, ele resolveu passar, ele disse que vai deixar para mais tarde, até que haja consenso, uma reunião entre ele e líderes partidários para discutir essas questões envolvendo a flexibilização da lei das estatais. Essa proposta, essa discussão deverá acontecer na próxima segunda. Alguns senadores defendem, inclusive, que o texto seja analisado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser levado ao plenário. Raquel, voltou para nós aqui? Já, pronto, estamos de novo ao vivo. Raquel, foi como uma bomba isso daí do ponto de vista político. Causou uma extraordinária repercussão, sobretudo entre agentes econômicos que balançavam a cabeça e diziam: não é possível que a esta altura, com as dificuldades políticas que qualquer presidente eleito enfrenta, mas especialmente o Lula, diante do resultado eleitoral dele, venham com essa ideia. Parece que surtiu efeito. Os senadores bloquearam que a Câmara tinha já passado a boiada. Então, William, por enquanto, o que aconteceu foi uma forte reação da opinião pública, na imprensa, no mercado. As ações da Petrobras tombaram 10%. O setor privado se movimentou, fez pressão nos senadores. O senador Tasso Gereissati, que é o autor da PEC, chegou a conversar com o Aloysio Mercadante, dizendo para ele: olha, se você quer viabilizar a sua indicação pelo BNDES, vamos por outro caminho, não vamos destruir tudo, né? Jogar a água com o bebê junto da banheira. Enfim, foi uma hecatombe na opinião pública que acabou refluindo os senadores, porque a sensação ontem, quando você conversava com pessoas próximas ao Rodrigo Pacheco, e o Caio tem essa mesma apuração, era de que votaria hoje e não tinha como segurar. Nós chegamos a noticiar isso. Exato, e aí virou esse jogo por conta dessa pressão, e os vários senadores de partidos diferentes falaram: não, calma, a gente já está com muito problema, tem uma PEC para aprovar, temos o orçamento secreto sendo julgado, vamos deixar isso para discutir no próximo ano legislativo. Mas eles não desistiram, porque o conceito que eles pretendem trabalhar já está pronto. O que eles estão dizendo? Que a lei das estatais veio num momento em que o Brasil vinha da Lava Jato, ainda não tinha uma governança sólida nessas empresas e foi preciso fazer uma regra muito dura. E que por isso agora precisa rediscutir e afrouxar. Eu discordo. Eles vão para um ponto ainda mais além, Raquel, do ponto de vista político-ideológico. Eles dizem: esta lei é fruto da criminalização da política trazida pela Lava Jato. É mais abrangente ainda. Exato. Então, trata-se de corrigir um fenômeno que causou uma distorção na política. Do ponto de vista... Que me parece também bem próximo do absurdo lógico, inclusive. Porém, que eu queria ver com vocês agora, especialmente o Caio, é o seguinte: imediatamente, diante da reação negativa à flexibilização da lei das estatais já aprovada pela Câmara, o PT tratou de se afastar da questão e dizer: não temos nada a ver com isso, isso é coisa do Centrão. Colou? Não colou, de forma alguma. O discurso era, hoje logo pela manhã, né, ao longo do dia, foi todo mundo querendo se livrar disso, a não ser os autores ali, que estava claro que era um movimento. Chegou-se até a se falar que era um movimento de força do Arthur Lira, para mostrar que ele tem força, que ele faz o que quer, faz e acontece, né? Chegou a esse nível. A verdade é que, se o Senado tivesse pautado, o Rodrigo Pacheco queria sim pautar, porque o Rodrigo Pacheco e o grupo político dele e o Senado também querem piscar para o novo governo, muito mais do que o Arthur, né? Tem muito mais convergência do Lula com o Senado do que com o Lula, do Lula com a Câmara.
Todo mundo falou, não, imagina, a gente não estava nem pensando nisso. O novo governo também, a queda, né, da lei das estatais beneficiaria muito o Lula no momento desse, que ele está montando o governo, abriria muito espaço. Ele está com dificuldade nos ministérios para achar espaço para todo mundo, só que você abre para muita gente. Tanto que dentro ali do PT, ali no Senado, tinha gente dizendo de apresentar emenda para facilitar a indicação de sindicalistas também para as estatais, porque acho que tem uma vedação na lei em relação a isso. Só que com a repercussão muito negativa, houve uma revisão, mas também super concordo. Esse assunto vai voltar. De alguma maneira... Nossa, não tenho dúvida. Ou a semana que vem não, mas acho que ele vai ficar para 2023. E não só ele. Porque, e disse isso aqui ontem, o trauma político da Lava Jato, do presidente eleito, do Lula, tudo que ele viveu, ficou preso, por aí vai, ele carrega com esse governo. E os grupos políticos dele, os aliados políticos deles também carregam para o governo. Não estou falando num revanchismo extremado, mas esperemos atitudes como essa em legislações que vieram para beneficiar assim, o país. O ponto que eu queria colocar é o seguinte, esse argumento... Porque eu acho que a razão é essa que o Caio está apontando, né? Essa revanche do que eles chamam de criminalização da política. Mas esse argumento técnico de que a governança das estatais evoluiu e aí não precisa mais da lei das estatais é um absurdo lógico. Porque a lei das estatais é o que dá sustentação para uma boa governança. Foi através do amparo da lei que os técnicos que assumiram as estatais depois da tragédia que aconteceu em Petrobras, Eletrobras, sim, nos governos do PT, conseguiram limpar as empresas. Eles utilizaram a lei para limpar as indicações políticas, para fazer novas indicações técnicas. Se você tira o amparo legal, como é que você vai manter a governança? Se com a lei já fica difícil, porque as pessoas sempre acham uma maneira de manobrar, e sem ela, então... Estamos terminando essa edição e para mim, eu estou saindo de férias, Raquel, Caio, já volto já no próximo ano. Queria deixar aqui meus desejos de ótimas festas, bom ano para você, Raquel, para você, Caio.